Olá, meus queridos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente está mais uma vez online para trabalharmos os conteúdos da Física, beleza? Tudo bem com vocês, galerinha? Olha aí na nossa tela o nosso conteúdo de hoje. Muito bom dia, muito bom dia. Galerinha que está chegando aí pelo IPTV, também que estão online pelo YouTube. Deixa eu dar meu bom dia aqui para os meus polos. Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Jacobina do Piauí e São Gonçalo. São os polos que estão aqui com a gente. Muito bom dia. Já estou tendo aqui interação no chat com a galerinha que está participando da nossa aula. Bom, meus queridos, nossa aula de hoje, ela vai trabalhar o último conteúdo de eletromagnetismo que a gente vai estudar, que é o conteúdo de lei de Lenz e lei de Faraday, tá bom? Essas duas leis, a gente vai iniciar o estudo delas hoje, porém, a gente vai dar continuidade nas próximas semanas, tá bom? Elas basicamente, são aplicações daquela indução magnética que a gente vem estudando nas últimas semanas, tá? Então, basicamente, essas leis, elas vão tentar explicar, tentar dar uma justificativa para a mudança de fluxo de campo magnético, ou seja, quando eu altero o campo magnético, o que eu consigo produzir, tá? Então, a gente viu que eu consigo produzir corrente elétrica, uma corrente induzida, ou seja, uma corrente forçada, através dessa mudança de campo magnético. E, se eu tenho corrente elétrica, eu também posso produzir uma DDP, uma diferença de potencial. Então, essas duas leis, a de Lenz e a de Faraday, elas vão propor exatamente isso, que a variação de um campo magnético também pode produzir corrente elétrica e DDP, certo? Então vamos começar esse tema na aula de hoje. Muito bom dia, Canavieira, muito bom dia, Jacobina, está falando da unidade escolar Severo Rocha. Muito bom dia, a Érica, participando aqui da nossa aula de hoje. E vamos que vamos, né, galerinha? Nosso tema eu já trabalhei com vocês, já comentei aqui, que é a lei de Lenz e lei de Faraday. Nossa aula de hoje, do dia 27 de setembro, mêsinho de setembro já quase no fim. Disciplina Física, e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês em 2 horários. Esse horário antes do intervalo e o horário após o intervalo também, tá bom? O que nós vamos comentar na aula de hoje? Além dessas leis, além de entendermos o que cada uma delas fala, a gente precisa entender, precisa relembrar como eu posso mudar a quantidade de campo magnético que passa por um material condutor. A gente estava vendo que passava por uma espira, né? Por um anel. Então, eu quero saber quais são as consequências da passagem desse campo magnético por essa espira e quando eu mudo essa quantidade de campo magnético que passa por ela, o que acontece, né? Então, a gente já sabe que acontece a presença de uma corrente elétrica. Eu consigo produzir uma corrente induzida. Mas, através dessas duas leis, eu também vou estudar a presença de uma DDP. Perfeito? Vamos, então, compreender um pouco melhor esse fenômeno da indução magnética, verificar como eu posso variar o fluxo magnético das diversas formas, compreender a lei de Lenz e compreender
a lei de Faraday. São esses dois objetivos que eu tenho para hoje também. Então, vamos começar relembrando um pouquinho do tema da aula passada, através de questões, tá? Então, a gente vai lembrar um pouco sobre o fluxo de campo magnético. Começando aqui com o nosso primeiro problema de hoje. Determine o módulo do campo magnético necessário para produzir um fluxo de 10 elevado a 4 Weber sobre uma espira diária 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Adote o ângulo igual a 60 graus. Então, primeiro você vai analisar as informações. O que a questão nos forneceu para a gente responder esse problema. Então, ele me forneceu um fluxo de 10 elevado a menos 4. Além disso, disse que a área dessa espira também valia 10 elevado a menos 4. E o ângulo era de 60 graus. Para esse ângulo, eu tenho o cosseno dele com o valor de 1 sobre 2, 1 meio, ou 0,5. Né? Jovens, quero determinar quanto vale o campo magnético. Então, nesse caso, basta a gente calcular o campo usando a expressãozinha do fluxo magnético. O fluxo será igual ao campo B vezes a área A vezes o cosseno do ângulo entre essa área, entre a superfície da área e o sentido de atuação do campo magnético. Então, esse ângulo será entre a superfície da espira e o campo magnético que passa por ela. Substituindo aqui os valores, nós teremos 10 elevado a menos 4 para o fluxo. O campo eu quero descobrir quanto é. A área também vale 10 elevado a menos 4. E o cosseno, como eu havia dito, será o de 60 graus. Vamos lá. Jovens, olha o que eu tenho aqui na minha situação. Eu tenho 10 elevado a 4 de um lado, 10 elevado a menos 4 de um lado, com 10 elevado a menos 4 do outro. Certo? Então, antes da gente passar esse valor dividindo, você já pode até cancelar se você quiser. A gente vai só substituir qual é o valor do cosseno de 60, que a Érica, participando aí no chat, já colocou que é 1 meio, né? Então, ficaria 10 elevado a menos 4 igual a B vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 sobre 2. Perfeito? Meus queridos, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um meio pelos extremos. Como esse 1 meio que está à direita da igualdade está multiplicando o 10 elevado a menos 4 e está multiplicando o B, ele vai se tornar o denominador comum de todo mundo aí. Ou seja, a parte de baixo da fração para todo mundo será 2. Então, eu posso substituir da seguinte maneira, olha só. Todo mundo aqui fica dividido por 2. Confere? Professor,
E o 10 elevado a menos 4 que está à esquerda da igualdade? Como não tem nada embaixo dele, o denominador dele será 1. Então agora você pode fazer aí meio pelos extremos. 1 multiplica todo esse termo à direita da igualdade. E o 2 multiplica o termo à esquerda da igualdade. Então vai ficar assim, ó. (10 elevado a menos 4 vezes b é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4. Foi isso que ficou. Não é isso? Olha aí, a Érica participando, está dando certo, está dando o mesmo resultado que o meu. E aí você faz o quê? Passa o 10 elevado a menos 4, que está multiplicando o b, agora ele vai dividindo o outro termo. Então fica 2 vezes 10 a menos 4, dividido por 10 a menos 4 também. Então você pode cancelar 10 a menos 4 do numerador com o do denominador. Vai ficar então, galerinha, b igual a 2. Aí você coloca o T maiúsculo como a unidade Tesla. Beleza? Então, nosso campo magnético vale 2. Resposta aí do gabarito da letra D de demais. Perfeito? Galerinha, então as nossas aplicações relacionadas a fluxo estão associadas a essa expressão. Quando a questão falar de fluxo e pedir para achar a área, pedir para encontrar o campo ou o próprio fluxo, você vai utilizar essa expressão. Não tem como fugir dela, tá bom? Professor, e o que é esse fluxo? Esse fluxo é uma quantidade de campo magnético que passa em uma área. Tá bom? Então, eu sempre estava associando nas outras aulas a quê? A uma água que passa por uma tubulação. Ela vai ter um determinado fluxo, ou seja, ela vai sair por essa tubulação de uma determinada forma, ou forte ou fraca. O que vai depender desse fluxo? Se ele é forte, se ele é fraco? Da quantidade de água e da área dessa tubulação. Aqui, a gente troca essa quantidade de água pelo campo magnético, pela intensidade do campo magnético. E nós trocamos essa área da tubulação pela área da espira. Perfeito? Muito bom dia, Adriana! Tudo bem, minha linda? Tudo certo? Pois, galerinha, eu vou te disponibilizar agora 2 minutinhos para vocês, tá? E aí vocês copiem essa questão, copiem a resolução e a gente volta já. 2 minutinhos.
Vamos lá, jovens. Continuando aqui, a gente vai agora, olha só, observar que a nossa resolução teve o mesmo valor, tá? Professor, não consegui anotar a questãozinha, tá aí a resolução dela também. E caso você queira depois observar a resolução com calma, se você não quiser anotar agora, se você não quiser printar, todas as questões que eu trouxe hoje estão com resolução, tá? Então você pode depois com calma acessar a plataforma do canal Educação e também com calma verificar a resolução dessas questões, tá bom? Vamos para a segunda questão. Olha só. A segunda questão, ela vai dizer o seguinte: o fluxo magnético é uma grandeza física que depende de um ângulo, né? Esse ângulo, como eu falei, é o ângulo entre a superfície, a direção da superfície da face da espira com a direção de atuação do campo magnético sobre essa espira, né? Utilizado para o seu cálculo. Esse ângulo pode fazer o fluxo assumir valores máximos ou até um valor nulo. Os ângulos que maximizam e minimizam o módulo do fluxo magnético, respectivamente, são iguais a. Então, ele quer saber qual é o ângulo que produz um fluxo magnético máximo e qual é o ângulo que produz um fluxo magnético mínimo, galerinha. Então, você vai observar na seguinte situação. Um fluxo máximo é uma situação em que todas as linhas de campo magnético passam por esse material condutor, por essa espira, tá bom? Então, a gente vai imaginar o seguinte caso. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma espira que ela se encontra na vertical, tá? Ela vai se encontrar na vertical, em pezinho. E eu vou fazer passar linhas de campo magnético pelo centro dessa espira, pelo interior dela. Então, você vai imaginar diversas linhas atravessando essa espira. Então, você observa que várias linhas estão atravessando essa espira. Quantas linhas eu colocar aqui de campo magnético, todas elas vão passar pelo centro dessa espira. Então, se a gente analisar o ângulo existente entre a superfície da face da espira e as linhas de campo magnético, qual é o ângulo que torna máximo? Seria o caso de a direção da superfície, para onde ela está orientada? Ela está orientada para a direita, né? Essa face frontal aqui da espira está direcionada para a direita. Então, você vai dizer que forma uma reta normal, que essa reta normal indica a direção para onde está a espira, e você observa que a face da espira está voltada para a direita. A espira está vertical, né? Como a gente falou antes, mas a face dela está orientada para onde? Para o lado. E as linhas de campo, professor? As linhas de campo
também estão orientadas para o lado. Também estão orientadas para a direita. Nessa situação, eu tenho um fluxo máximo de campo magnético. Por que fluxo máximo, professor? Porque todas as linhas de campo magnético estão passando pela área da espira. E nesse caso aqui, o fluxo é máximo quando eu tenho um ângulo de 0 graus entre a face da espira e o campo magnético. Tá bom? Então, você observa aqui que esse fluxo é máximo quando eu tenho um ângulo de 0 graus. Professor, e quando o fluxo é mínimo? O fluxo será mínimo quando eu tenho menos linhas, tenho um número menor de linhas passando pelo centro dessa espira. Se possível, até nenhuma linha está passando. Tá? Então, na possibilidade de nenhuma linha de campo magnético atravessar essa espira, a espira, por exemplo, vai ter que estar deitadinha. E as linhas agora, observe, vão passar pela lateral, podem passar por baixo da espira, podem passar por cima da espira, mas nenhuma vai atravessar o interior dela. Você vai observar que podem passar pelas laterais, podem passar por baixo ou por cima, mas nenhuma delas vai atravessar o centro, como é o caso da primeira situação. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um fluxo mínimo ou nulo. Ou seja, o número de linhas que atravessa esse material, essa espira, é 0. Nenhuma passa pelo interior dela. Se a gente observar qual a orientação do campo, que são essas linhas verdes, e a orientação da face da espira, você vai observar um ângulo de 90 graus. Porque a face está voltada para cima e o campo está voltado para o lado. Assim, galerinha, eu vou ter a formação de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, entre essas duas retas, entre essas duas setas, né? Então, assim, o ângulo de 90 graus formaria um fluxo mínimo ou nulo que passa aí pelo centro dessa espira. Beleza? Como ele quer primeiro o máximo e depois o mínimo, então eu teria 0 para o máximo e 90 graus para o mínimo. Galerinha de Canto do Buriti respondendo corretamente, né? Depois verificaram que ele queria o máximo e o mínimo, aí botaram letra C. Certo? Muito bem, parabéns à galerinha de Canto do Buriti. Érica também está respondendo aqui, colocou máximo igual a 0, mínimo igual a 90. Exatamente, Érica. Tá? Érica Fernanda, na questão anterior eu poderia deixar 20 elevado a menos 4?
Érica, nesse caso, você não pode multiplicar a potência decimal com o número 2. Potência decimal ela só vai representar o número de zeros que você terá como casas decimais. Tá? Só vai representar isso. Então, você falar que 20 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 4, não quer dizer a mesma coisa não, tá? Não quer dizer a mesma coisa não. Por quê? Porque isso aqui quer dizer que eu tenho o 2 também elevado a menos 4. Aqui eu já não tenho o 2 elevado a menos 4, não. Tá? Então, não são coisas iguais, são coisas diferentes. Tá? Perfeito? Galerinha, vou dar o tempinho aí de 2 minutos para vocês, para essa questão. E aí a gente volta com a próxima questãozinha, tá? 2 minutos. Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus queridos, vamos para a nossa próxima questão, tá? Olha aí o nosso gabarito, confirma com a resolução da gente, né? Letra C. Aqui está a justificativa que ele diz assim: o fluxo ele é diretamente proporcional ao cosseno do ângulo. Então, quanto maior o cosseno do ângulo, maior será o fluxo de campo magnético, ou seja, a quantidade de campo que vai passar pelo interior da espira. Quanto menor o valor do fluxo, menor tem que ser o ângulo. Né? Menor tem que ser o valor do cosseno desse ângulo, não o ângulo diretamente. Tá? Então, para termos um fluxo máximo, eu preciso ter um ângulo
cujo cosseno é máximo, que é o cosseno de zero. O cosseno de zero é o valor máximo do cosseno, que é 1. Já o valor nulo para o cosseno seria o cosseno do ângulo de 90 graus, que vale zero. Tá? E aí a gente observa matematicamente essa explicação. Porém, qual é a explicação física? A explicação física para um fluxo máximo é que eu tenho um número maior de linhas passando pelo centro da espira. E para um fluxo mínimo é que eu tenho nenhuma linha de campo magnético passando pelo interior da espira. Vamos então para a próxima questãozinha. Essa daqui vai pedir o nosso fluxo magnético. Eu vou dar o tempinho para vocês responderem essa questão. E aí vocês vão me indicar qual o gabarito dela. Tá? Olha aí. Deixa eu ler só o finalzinho para você. Determine o fluxo magnético através da espira. Tá? Cuidado com relação ao ângulo. Olha só. Ele diz que o campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Ou seja, a espira, vou desenhar aqui e já te ajudar nessa resolução. A espira, ela será vertical. E se a questão fala que o campo é perpendicular ao plano da espira, quer dizer que se a espira for vertical, o campo é horizontal. Olha só. Ele fala que é perpendicular ao plano da espira. Ou seja, olhando a face da espira, eu vou perceber que a face dela e o campo magnético formam um ângulo de 90 graus. Agora, quando eu olho para a direção que a face aponta, a direção que a face aponta será uma direção de 0 graus em relação ao campo. Então, aqui ele meio que tentou confundir você, né? Porque ele disse que era perpendicular ao plano da espira. Aí ele achou que você ia usar diretamente o ângulo de 90. Não. Você tem que olhar que a face da espira ela está na vertical, o campo está na horizontal, mas, olha só, a face, mesmo estando na vertical, ela aponta para o lado. E você tem que olhar exatamente esse ponto, que é para onde ela aponta em relação ao campo. Então, ela apontando para o lado e o campo também estando para o lado, o ângulo que você vai usar será um ângulo de 0 graus. Então, cosseno de 0 vale 1. Ele fala também que a área dessa espira é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 1. E que o campo é igual a 3 vezes 10 a menos 2.
Então, a gente quer determinar o valor do fluxo através dessa espira. Bom? Vou dar um tempinho para vocês. Jacobina já está respondendo aí, né? Mas faltam os outros polos me responder também. Falta a galerinha do YouTube. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês. A gente volta já. Muito bem, jovens. Então, a gente vai resolver aqui o nosso problema. O fluxo magnético, então, será o produto do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O campo, jovens, ele disse que tem uma intensidade de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Você coloca aí. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Vezes a área. Quanto é que vale a área? A área da espira vale 2,4 vezes 10 a menos 1. E o cosseno que eu vou usar é o cosseno de 0 graus. Professor, por que nós usamos 0 graus? Porque a área da espira ela é perpendicular ao campo. Porém, quando eu olho para onde aponta essa face da espira, eu percebo que ela aponta na mesma direção do campo magnético. Então, a espira em si pode estar na vertical, mas a sua face aponta para o lado, na horizontal. E o campo também. Então, o ângulo é de 0 graus entre a face da espira e o campo magnético. Substituindo o valor do cosseno, nós ficamos com 1 para o cosseno, né? Então, só repete o valor do campo e o valor da área. Vamos lá, faz as multiplicações. Você vai multiplicar 3
e 2,4. Então vai ficar quanto aí, jovens? Ficaria 7,2. E vai multiplicar o 10 elevado a 2 com o 10 elevado a menos 1. Produto de potência de mesma base. Você conserva a base, que é 10, e vai somar os expoentes. Então ficaria menos 2 mais menos 1. Porém, olha só, essa soma tem aqui um mais da soma com o menos do menos 1 que já vinha negativo. Então você faz o joguinho de sinal, né? Mais com menos, menos. Então essa soma, na verdade, é uma soma de dois números negativos. 10 elevado a menos 2 com menos 1. Então vai totalizar aí 7,2 vezes 10 a menos 3. Qual a unidade de fluxo? Weber, né, jovens? Então aqui nós ficamos com o gabarito, que a galerinha falou que era da letra A, não é isso? 7,2 vezes 10 a menos 3. Gabarito letra A. Perfeito. Show de bola. Vou te dar aí mais 2 minutinhos para você anotar as informações, anotar essa resposta. E aí a gente volta para continuar a aula, tá? 2 minutos. Muito bem, parabéns aí para a galerinha de Jacobina, responderam letra A, né? Foram os primeiros a responder. Canto do Buriti também gabaritou a letra A. Vamos para a próxima, galerinha de Canto do Buriti, parabéns também para vocês.
Cadê os outros polos? Quero a participação também de Eliseu Martins, tá? Santa Luz também está aqui com a gente. Vou querer a participação de vocês também, ok? Como eu falei, nosso gabarito está aqui, confirma que é a letra A. A resoluçãozinha da questão confirma o nosso resultado. E agora, galerinha, para a gente finalizar o nosso primeiro encontro, eu vou começar falando da lei de Lenz. Lembra que hoje nós vamos trabalhar duas leis. E ambas as leis, elas vão comentar um pouco mais sobre o fluxo. Só que seria a aplicação desse fluxo. O que esse fluxo ele é capaz de gerar, tá? Então, você vai observar que a lei de Lenz, ela foi estabelecida, ela foi estudada pelo físico russo Lenz e que ele contribuiu para uma lei que já existia, que era a lei de Faraday. Então, aqui, se a gente for estudar uma ordem cronológica, a lei de Faraday, ela veio primeiro, que Faraday até primeiro estudou o fluxo magnético, para depois nós termos a lei de Lenz. Já fazendo aqui uma distinção, o que a lei de Faraday estuda, professor? A lei de Faraday é a lei da indução eletromagnética que a gente já estava estudando. E essa lei, ela vai estudar o cálculo para acharmos o fluxo, como a gente acabou de fazer em 3 questõezinhas, e também ela vai encontrar uma DDP quando eu consigo variar esse fluxo. Então, quando nós mudarmos o valor do campo magnético que atravessa a espira, que atravessa um material, nós vamos criar uma DDP, como a gente já havia estudado, que essa variação do fluxo cria uma corrente elétrica. Então, se tem corrente elétrica, tem DDP também. Foi até uma pergunta da Érica Fernanda, que está aqui pelo YouTube. Ela tinha perguntado em aulas anteriores o seguinte: professor, esse fluxo ele cria corrente elétrica, mas nós iremos estudar a DDP também? Aí eu falei para ela que sim, né? Que a gente ia estudar a DDP posteriormente. E isso porque se tem corrente elétrica, eu também tenho DDP. Lembra da primeira lei de Ohm, né? Como é que é escrita a primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Ou seja, você tem o U sendo a causa e a corrente elétrica sendo a consequência. Então, se através do magnetismo eu consigo criar a consequência, que é a corrente elétrica, então eu tenho que criar também a DDP. Então é isso que a lei de Faraday ela vai dizer. Eu posso criar uma corrente elétrica induzida, mas eu também posso criar uma DDP. Beleza?
Professor, e a lei de Lenz? A lei de Lenz, que ela já veio bem posterior à de Faraday, ela veio como forma de complementar. Ela veio contribuir com a primeira lei. De que forma, professor? A lei de Lenz, ela vai estudar o sentido dessa corrente criada. Eu vou poder, através da lei de Lenz, saber se a corrente está num sentido horário, se a corrente está num sentido anti-horário, dependendo da variação desse campo magnético. Aí você lembra daquelas situações que eu falei? Quando é que eu vario o campo magnético? Quem lembra? Professor, já foi na semana passada. Não lembro nem o que almocei ontem. Tenho certeza que você lembra. Quais eram as duas possibilidades para variar o campo? Ou eu aproximava o ímã da espira, ou eu afastava o ímã da espira. Então, são essas duas situações que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A gente vai trabalhar com fluxo variando através da variação do campo magnético, aproximando o ímã e afastando o ímã. Através desse movimento de afastamento ou de aproximação, a gente vai perceber que a corrente elétrica ela muda de sentido. Tá bom? Então, a lei de Lenz ela vai estudar esse sentido da corrente. Quando eu associo uma espira e um ímã e coloco esse ímã em movimento. Tá bom? Então, a gente vai estudar essa lei de Lenz hoje e você vai perceber quando é que eu tenho uma corrente num sentido ou essa corrente está no sentido oposto. Essa lei de Lenz, galerinha, eu quero também que você observe uma coisa nela na aula que a gente vai realizar depois do intervalo. É um ponto importante dessa lei, como muitas leis da física. A lei de Lenz ela vai trabalhar com a conservação de energia. Eu vou procurar variar o campo magnético, mas vou procurar fazer isso mantendo a energia constante. Então, em todos os casos, eu vou citar para vocês que a todo momento eu estarei conservando energia. Como em muitas situações na física, né? Em muitas situações o sistema ele vai ser conservativo. Então a gente vai falar um pouquinho dessa lei no segundo horário, tá? A gente vai agora para um intervalo. Daqui a 20 minutinhos estamos de volta, tá? Então, as turmas aí que estão no online vão ser liberadas agora para o intervalo, mas a gente volta daqui a 20 minutinhos, beleza? Agradeço demais a participação de vocês, agradeço demais todo o foco, todo o empenho que vocês tiveram nesse primeiro horário. Vou querer também esse foco no nosso segundo tempo, tá? E a gente volta daqui a pouquinho. Até lá, jovens!